Bom, gente, devido a tudo que a gente já teve até agora, o nosso tempo de reflexão hoje vai ser um pouco mais curto. A gente vai encerrar bem no horário que a gente está acostumado a encerrar. Não se preocupe, se você já tem o seu compromisso marcado depois daqui, você vai sair no seu horário certinho, tá bom? A gente tem conversado sobre esse tema, a maratona da vida, um tema que tem sido elaborado a partir de uma metáfora, que é a metáfora dos Jogos Olímpicos e dessa prova tão importante, tão significativa e tão charmosa, que torna as Olimpíadas um evento ainda mais especial. A gente conheceu ao longo das últimas semanas a história do surgimento da maratona, que veio daquela disputa entre atenienses e persas, e uma história belíssima, que acaba ilustrando muito bem a trajetória da nossa própria vida, né? É exatamente por isso que a maratona tem sido usada como um paralelo para a reflexão sobre a nossa vida, sobre os nossos desafios, sobre a importância de pensarmos estrategicamente na condução da nossa existência. Na primeira palestra nós conversamos sobre o senso de propósito. O senso de propósito. Assim como na maratona, quando um maratonista precisa ter o senso de propósito definido, o seu alvo, o seu objetivo definido, nós também precisamos nos definir dessa forma. E nós vimos, a partir de uma reflexão bíblica, que nós fomos criados por Deus para 3 objetivos, 3 goals, 3 alvos que não podem deixar de estar na nossa mira. Em primeiro lugar, fomos criados por Deus para nos relacionarmos com Ele, para o glorificarmos em tudo o que fazemos e para servirmos uns aos outros. Quando a gente dá vazão a isso, a nossa vida vai bem. A nossa vida passa a desfrutar daquilo para o qual nós fomos criados. Então a gente entra em consonância com o Senhor e entra em consonância com a gente mesmo. Depois nós conversamos sobre o poder de superação. E nós vimos que o poder de superação na vida requer disposição de abrir mão de desculpas variadas, coragem de enfrentar os nossos medos mais profundos e determinação de fazer tudo o que é necessário ser feito, para que então a gente vença os obstáculos, para que então a gente não pare quando as primeiras dificuldades nos atropelam no caminho. No terceiro domingo nós conversamos sobre o feeling espiritual e vimos que é necessário discernir em meio a uma maratona e também em meio à vida, das palavras inúteis e profanas que nos incentivam a uma vida escravizada pelas aparências, de palavras sábias e construtivas que nos incentivam a uma vida orientada por princípios divinos, por princípios de Deus. A nossa reflexão de hoje, a nossa breve reflexão é sobre o voto de integridade. O voto de integridade. Todo maratonista precisa ser íntegro. Se quer correr 42.195 metros, precisa ser íntegro na sua dieta alimentar. Ninguém se torna um maratonista comendo o que quer. Há muita restrição. Há muita alimentação que também passa a fazer parte do dia a dia de quem é um atleta desse nível. Todo maratonista também precisa ser íntegro no seu condicionamento físico. E não é simples. Se você deseja se exercitar, você sabe como é complicado. Para alguns de nós, mais complicado ainda. Viver numa academia, fazer musculação, se exercitar com regularidade. Todo maratonista precisa também ser íntegro na sua vida social. Não basta que um atleta se dedique durante os treinos e depois, na hora extra, na hora do lazer, na hora do social, ele esbanje com amigos, com o horário, com as bebidas. Isso faz com que um atleta tenha a sua trajetória comprometida. É também preciso ser íntegro na obediência tática. Quem entra numa maratona tem o seu planejamento, não pode ser tentado a correr mais rapidamente no começo, é preciso ser comedido, é preciso ter estratégia. E por último, todo maratonista precisa ser íntegro
cumprindo o seu juramento, né? Com o seu cumprimento juramental. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de assistir a abertura dos Jogos Olímpicos e o juramento feito por um dos atletas brasileiros. Aquele juramento foi desenvolvido por Pierre de Coubertin em 1920 e ele foi utilizado pela primeira vez nos Jogos de Verão que aconteceram na Antuérpia. E esse juramento diz exatamente o seguinte: em nome de todos os competidores, prometo que participaremos nestes Jogos Olímpicos, respeitando e seguindo as regras que os regem, comprometendo-nos a um desporto sem dopagem e sem drogas, com o espírito verdadeiro do desportivismo, para a glória do desporto e honra das nossas equipes. Uma palavra muito bonita, muito interessante, mas que infelizmente, desde 1920, tem sido alvo de atletas corruptos e que não dedicam a ela a devida atenção. No dia 17 de junho de 2016, o Globo nos trouxe uma notícia intrigante. Após receber informações sobre um amplo esquema de doping coordenado por treinadores e dirigentes, a Federação Internacional de Atletismo decidira suspender a Rússia de competição por tempo indeterminado. O esquema de dopagem veio à tona graças à ex-atleta Yulia Stepanova. É necessário ter ética, é necessário ter honestidade na vida de um atleta. Isso não aconteceu na vida de muitos atletas da Rússia, muita gente do Comitê Olímpico Russo também estava envolvido, muita gente do governo russo também estava envolvido. E aí a gente fica pensando, por que as coisas são assim? Por que a integridade é vendida de maneira tão rápida, de maneira tão veloz, com tanta facilidade? Aí a gente volta os nossos olhos novamente para o juramento e a gente percebe algo muito interessante. No final do juramento, há uma expressão que diz que tudo o que é feito por um atleta deve ser feito para a glória do desporto e honra das nossas equipes. A gente entende muito bem o que eles estão querendo dizer aqui, mas isso também nos lembra o fato de que não há, por parte desse juramento, nenhum compromisso com Deus. Não há nenhum tipo de compromisso com a glória do Senhor. E todas as vezes que a gente retira a glória de Deus e Ele deixa de ser o alvo maior de tudo que nós fazemos, nós abrimos brechas na nossa vida para fazer aquilo que rompe com as leis dele. E a integridade começa a ser sabotada. Quando Deus deixa de ser o alvo de toda a glória, outros ídolos começam a emergir em seu lugar. Alguns começam a idolatrar o seu sucesso pessoal, outros começam a idolatrar o seu prazer pessoal, outros começam a idolatrar o seu conforto, outros ainda começam a idolatrar o dinheiro, e muitos outros ídolos emergem para ocupar o lugar que deveria ser dedicado ao Senhor. É exatamente aí que surge a brecha para a crise da integridade. O nosso país, a nossa sociedade é uma sociedade repleta de crise de integridade. A gente pode até afirmar que isso é um problema endêmico no nosso país. Na macroesfera, isso pode ser caracterizado pela corrupção de políticos, empresários e homens de negócio sedentos por dinheiro e por poder. E a coisa está tão feia que na abertura dos Jogos Olímpicos, quando o presidente tomou nas mãos o microfone e disse duas palavras, as vaias já vieram rapidamente. Porque muitos de nós estamos descontentes, chateados com o que anda acontecendo. A falta de integridade tomou conta da vida política no país. A falta de integridade tomou conta da vida de muitos empresários do nosso país. E a coisa está ficando cada vez mais complicada. Mas na microesfera, essa mesma corrupção pode ser percebida de maneira profunda, caracterizada pela disposição da população em tirar vantagens ou resolver problemas de forma desonesta. É muito fácil a gente apontar o dedo para cima, bravo e chateado com o que anda acontecendo lá longe. Mas o nosso nível
pessoal. Quantas não são as vezes em que a gente acaba abrindo mão da integridade? Quantas não são as vezes que a gente acaba abrindo mão da honestidade simplesmente para resolver um problema mais facilmente? Simplesmente para poder ganhar um pouco mais de dinheiro? Simplesmente para que o fisco não nos morda como ele morde outras pessoas? Isso também é um problema sistêmico no nosso país. À medida em que a gente vai se abrindo para essa desonestidade, para a falta de integridade, na macroesfera, as estruturas da cidade vão sendo corrompidas de tal forma que a integridade vai se tornando um valor inviável. Perceba, a gente vai abrindo mão da honestidade, a gente vai deixando de lado essa coisa de ser íntegro. E então as estruturas da cidade começam a se corromper de tal forma que uma pessoa que decide ser íntegra não consegue viver na estrutura. É mais ou menos o que acontece quando a gente pensa assim: eu acho que eu vou pensar em virar político. Todo mundo por perto já diz assim: quer saber de uma coisa? É o próximo. Não vai resistir, porque as estruturas estão tão corrompidas que vai ser difícil demais essa pessoa entrar lá e não fazer o jogo que todo mundo faz. E na microesfera, os habitantes da cidade tornam-se vítimas de sua própria nação, ou de sua própria criação. Injustiça, miséria, desigualdade, em outras palavras. A sensação que dá, gente, é que o monstro do qual a gente anda reclamando foi criado por nós. O monstro do qual a gente não tem orgulho, o monstro que nos persegue, que rouba a estabilidade financeira e econômica da gente, é um monstro que nós criamos. Nós mesmos, com os nossos pequenos deslizes, com as nossas pequenas concessões, que acabaram gerando uma estrutura comprometida, que nos oprime, que exclui e que faz o mal. É exatamente sobre isso que Jeremias capítulo 18 fala. Os capítulos 18 e 19 são capítulos interessantíssimos para mostrar como Deus está interessado em nos transformar. Porque se Deus deseja transformar as estruturas da cidade, Ele não consegue fazer a não ser através de nós. Nós somos a matéria-prima nas mãos do Senhor para que a diferença comece a acontecer. Versículo 1 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando um outro vaso com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então disseram: venham, façamos planos contra Jeremias
pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor. Ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Capítulo 19. Assim diz o Senhor: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo e alguns sacerdotes, e vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhe disser. Depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado, quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus habitantes, declara o Senhor. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terrenos queimaram incenso a todos os corpos celestes e derramaram ofertas de bebida aos seus deuses estrangeiros. Jeremias voltou então de Tofete para onde o Senhor o mandara profetizar, e entrando no pátio do templo do Senhor, disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados ao redor, todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram e não quiseram obedecer às minhas palavras. Para a gente poder entender o contexto, é importantíssimo a gente resgatar o ambiente histórico, não é? Durante muitos anos, o povo de Israel se prostituiu, essa é a palavra, se prostituiu espiritualmente sob a influência de outros governantes. O primeiro deles, Manassés, um homem extremamente mau, trouxe para dentro da adoração do povo de Deus elementos completamente estranhos. Eles começaram, por exemplo, a consultar videntes dentro do templo do Senhor. Eles começaram a consultar homens que conversavam com os espíritos para ter orientação sobre a vida e notícias sobre aqueles que partiram. Eles começaram a fazer coisas como a adoração ao deus Moloque, o deus que normalmente aceitava adoração via sacrifícios humanos. E o próprio Manassés, rei de Israel, sacrificou seu filho diante de todo mundo para mostrar: está tudo certo, é assim mesmo. A gente precisa se adaptar com a cultura religiosa que as pessoas ao nosso redor estão nos ensinando. No reinado de Josias, neto de Manassés, uma reforma necessária aconteceu e seu ponto de partida foi a purificação religiosa. Desde muito cedo, Josias disse: chega, basta, a gente não pode continuar vivendo dessa forma porque nós estamos desagradando o Senhor. Josias tinha uma preocupação grande. A preocupação dele consistia no fato de que a gente não pode viver da forma como a gente quer, julgando que Deus não vai se importar. Eu não sei se você prestou atenção na leitura do texto que a gente acabou de fazer, mas o que fica claro no texto que a gente acabou de ler é que Ele se importa. E mais do que isso, Ele se importa com as coisas erradas que a gente se faz, e Ele tem preparado com um laço vermelho grande sofrimento, grande luta, grande pressão para cima daqueles que são os agentes dessa desonestidade, os agentes dessa falta de integridade. O azar é se esse presente for para mim, o azar é se esse presente for para você, porque daí a gente está roubado.
Deus se preocupa sim. E Ele não está lá no céu, curtindo as nuvens, despreocupado com o que a gente faz aqui na terra. Jeremias, vai lá e conta para eles. Vai lá e conta para eles. Eu estou vendo, eu estou consciente e eu estou armando uma para acabar com essa palhaçada. Quando a gente pensa no nível macro, é ótimo, né? Que bom, vem mesmo, e começa pelo Brasil, Senhor. Começa lá por Brasília, começa dando esse presente a gente tem nomes pra caramba. O problema é que para acabar com a corrupção no macro, ele precisa acabar com a falta de integridade também aqui, ó. E aí eu estou frito, lascado e feito em tirinhas pela faca do Senhor. Você está frito, cortado em tirinhas e pronto para acabar da mesma forma. Consciente de que o problema do coração deles não fora resolvido, Deus levantou Jeremias para desmascará-los. Da mesma forma como Jeremias foi e contou para eles: olha, vocês purificaram o templo, mas o coração de vocês continua imoral, o coração de vocês continua adorando outros deuses. Deus continua desmascarando a gente aqui. Essa é a verdade. Às vezes a gente começa a adorar o dinheiro, a gente começa a adorar o sucesso, e aí Deus prepara uma para a gente, com fita vermelha, com o nosso nome grifado, e aí vem o problema, e aí vem a luta, e aí vem a adversidade, e aí a casa cai, e a gente fica dizendo: por quê? Por que isso está acontecendo? E por que está acontecendo comigo? Nesse processo de tratamento do povo de Israel, Deus estava simultaneamente trabalhando na vida do povo e também na vida do profeta. Isso aqui é muito interessante, porque uma pessoa desavisada pode ler o livro do profeta Jeremias dizendo: nossa, quem é ele para dizer o que ele está dizendo? Como se ele fosse alguém completamente imune aos pecados que ele denuncia na vida do povo. Quem é ele? Ele é uma boca de Deus, alvo das profecias que ele mesmo tem apresentado. De alguma forma isso acontece aqui também, viu, gente? Quando eu sou duro falando a respeito de algumas realidades e de alguns problemas que a gente deixa entrar na nossa casa, eu não estou falando de problemas que a gente deixa entrar, que você deixa entrar na sua casa. Eu estou falando de problemas que de vez em quando flertam comigo mesmo, com a minha família, de tal forma que o que eu anuncio aqui não é agudo e dolorido para você apenas, é agudo e dolorido na mesma medida, acreditem, para mim também. Neste episódio da vida de Jeremias, o que é que nós aprendemos sobre a integridade? Em primeiro lugar, que a integridade é um valor forjado em nós pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Integridade não é algo que eu saio de um ambiente como esse dizendo: agora vai. Não, eu vou fazer diferente, eu vou me esforçar, eu não vou fechar aquele negócio sujo, eu não vou puxar o tapete daquele sujeito, eu vou me esforçar, eu vou construir a minha própria integridade. Pode tentar, não vai dar certo. O nosso entusiasmo dura muito pouco, produz muito pouco, e o que produz não dura, porque parte das nossas forças, e nós somos frágeis, limitados, humanos. Mas o que Deus alertou nos olhos do profeta é que o agente principal dessa história é o Senhor. Quem está trabalhando de fato para nos forjar com integridade, nos fazer pessoas melhores, é o próprio Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda.
e o vi trabalhando com a roda. Nessa experiência que Jeremias teve na casa do oleiro, ele aprende uma lição. Deus não está tão silente e apático quanto ele imaginava. Deus está trabalhando. Silenciosamente, muitas vezes, Deus tem trabalhado e trabalhado arduamente para que eu e você sejamos quem Ele deseja que nós sejamos. E às vezes, Ele nos dá conquistas, às vezes para isso, Ele nos coloca diante de grandes oportunidades, às vezes, Ele nos puxa o tapete, Ele permite o desemprego, uma crise econômica, porque tudo, como diz a palavra de Deus, concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas sim, a gente sempre leu esse texto de maneira complicada, né? A gente sempre pensou que todas as coisas corroborassem para o meu prazer, para a minha prosperidade. Não, elas concorrem, segundo o texto bíblico, para o bem. E o bem da nossa vida não está em sermos mais ricos ou menos sofredores, mas em sermos pessoas transformadas pelo Senhor. Sai daqui hoje com uma convicção: o Senhor está trabalhando, o Senhor não está apático, Ele sabe aonde nós estamos, Ele sabe o degrau aonde nós nos encontramos no cultivo da espiritualidade, Ele sabe o próximo passo a ser dado, Ele sabe, e Ele está trabalhando para nos conduzir até lá. Esse trabalho não é prioritariamente nosso, esse trabalho é prioritariamente do Senhor. Eu não sei como essa notícia chega para você, mas para mim chega muito bem, porque tira de mim a responsabilidade de concluir algo que eu não consigo, e faz de mim um torcedor num primeiro momento. Oh Deus, vai lá, trabalha aí, eu confio que os seus planos são bons, eu confio que no final vai dar certo, a obra que o Senhor começou na minha vida vai dar certo. Nós somos barro, e se há uma virtude em ser barro, essa virtude é ser maleável nas mãos do oleiro, apenas isso. A grande diferença entre uns e outros aqui na comunidade é que alguns são maleáveis, alguns olham para dentro de si e percebem as inadequações, a falta de integridade, as rachaduras no caráter, e se movem diante do Senhor dizendo: faz aí alguma coisa, Pai, faz de mim um marido melhor, faz de mim uma esposa melhor, faz de mim um ser humano melhor, faz de mim um amigo melhor, que não dá, do jeito que está. Enquanto isso, existe um outro grupo de pessoas entre nós, que é o grupo de pessoas que canta, que toca, que serve, que fala, mas cujo coração não é maleável, é duro. E como diz o texto na sequência do capítulo 19, quando a gente vira vaso, aí não tem mais volta, porque quando o barro vira vaso, ou ele serve, ou ele é útil, ou então ele só presta para ser quebrado e jogado fora. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é que a integridade é um valor viabilizado em nós pela graça do Senhor. É Ele que faz, Ele está trabalhando. A gente não vê isso, mas Ele está trabalhando nos céus, na nossa vida, nos tornando mais íntegros. Ele está trabalhando no mundo que a gente vive, tornando o nosso mundo um mundo melhor. Ele está fazendo isso, acredite nisso. A segunda coisa é que isso vai ser viabilizado, vai dar certo, mas vai dar certo pela graça de Deus. Olha que interessante, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em sua mão, e ele o refez
moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Às vezes a gente percebe que as coisas vão indo bem na nossa vida. A gente dá passos, a gente avança, a gente sobe um degrau. Às vezes a gente percebe que o que a gente está fazendo é estragando a gente mesmo. E essa sensação de entrar em contato com o nosso pior, com o nosso lado não transformado pelo Senhor, não é uma coisa muito simples, não. E é nessas horas que muita gente desiste, sabe? Dizendo assim, eu não vou tentar de novo. Eu não vou tentar porque eu já tentei inúmeras vezes e não vai dar certo. Deus não vai me aceitar de volta. Já teve essa sensação? Pois é. Aqui no texto, num determinado momento da história, o barro nas mãos do oleiro foi estragado. Mas nem por isso o barro foi jogado fora. O que acontece quando nós pecamos, quando nós pisamos na bola, mas estamos nas mãos do Senhor? Ele não desiste de nós. E Ele nos refaz de acordo com a sua vontade. O nome disso é graça. O nome disso é favor imerecido. É por isso que eu consigo subir aqui e falar para vocês. Eu não sou menos consciente do que vocês acerca das minhas limitações, dos meus problemas, do quanto eu sou frágil na tentativa de ser mais íntegro diante do Senhor. Eu não sou, acredite nisso. Mas Deus não desiste de mim. Eu só estou aqui liderando essa comunidade há 7 anos porque eu ganhei essa consciência. Deus não desiste de mim. Então eu não deixo de olhar para Ele, eu não deixo de pedir perdão pelos meus pecados, eu não deixo de me refazer nas mãos dEle, porque Ele não desiste de mim. Se você, por conta de alguma coisa que aconteceu no seu passado, anda nutrindo no seu coração essa coisa de não vai dar mais jeito para mim, eu fui longe demais, a boa notícia para você é que, embora você tenha estragado nas mãos do Senhor, Ele ainda pode te refazer. Ele ainda pode te refazer, de tal forma a você ser novo, para a honra e para a glória dEle. A terceira coisa que a gente aprende sobre a integridade é que ela é um valor desenvolvido por nós desenvolvido por nós mediante a conversão. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento. O que a gente precisa para colaborar com esse processo que começa com Deus, que é viabilizado pela graça dEle, o que a gente precisa fazer diante disso? A gente precisa aceitar as repreensões do Senhor, o perdão do Senhor, oferecido na cruz do Calvário através do sacrifício de Cristo, e voltar atrás. O problema não é você ter se desviado, o problema é você não ter coragem para voltar de novo. Você errou, você se desviou, você tem se afastado, receba o perdão do Senhor e volte. O que há de legal na espiritualidade cristã é que Deus não tem nenhum tipo de expectativa de lidar com pessoas que não saiam do centro da vontade dEle. Ele sabe que nós somos imperfeitos e Ele continua nos chamando: volta, volta, volta. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que a integridade é um valor testado em meio às pressões da vida. Quando Jeremias começou a anunciar essa mensagem, algumas pessoas disseram: venha, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho dos sábios, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele disser.
A nossa integridade é forjada pelo Senhor, é viabilizada pela graça, requer uma resposta nossa de conversão, e ao mesmo tempo, ela acontece em meio a um cenário de muita pressão. Tem gente que diz assim: mas com tanto problema, como é que eu vou ser íntegro? É exatamente nos cenários negativos e de pressão que a gente é testado, para ver o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente está aguentando pancada na vida. E por último, que a integridade é um valor usado por Deus para expandir o seu reino. Assim diz o Senhor a Jeremias: vá comprar um vaso de barro de um oleiro, leve com você alguns líderes do povo, depois quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam e diga-lhes: assim diz o Senhor. 40 anos e Jeremias fazendo o mesmo trabalho, anunciando a necessidade de conversão, anunciando a necessidade de arrependimento. No meio desse processo todo, só teve a vida de uma pessoa que de fato teve o seu caráter moldado pelo Senhor: o de Jeremias. Ninguém do povo se converteu, ninguém do povo mudou a sua disposição de coração, mas Jeremias, o profeta, se tornou mais íntegro. Então ele se engaja na missão, e ele faz o que tem que fazer, ele diz o que precisa dizer, ainda que não seja bem quisto pelas pessoas, ainda que tenha que lidar com os problemas. Concluindo, gente, você tem sido tentado a acreditar que Deus se esqueceu de você? Ele está tão silencioso que acho que não está trabalhando mais a meu favor, por mim, em mim. A visão de Jeremias vem para te contar uma coisa hoje: o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, e o alvo é você. E o alvo sou eu. E pela graça de Deus, esse projeto vai dar certo. Eu não sei o que andam dizendo para você: esse aí não tem jeito mais, esse já tentou tantas vezes. A visão de Jeremias vem para dizer: pela graça de Deus vai ter jeito, pela graça de Deus vai dar certo. A obra que Ele começou na nossa vida, Ele vai completar. Ele vai completar. Você tem sido fracassado, ou tem se sentido fracassado em meio às tentativas de se tornar íntegro? Às vezes avança, às vezes retrocede. Lembre-se, a graça do Senhor se renovará. A única coisa que não é cabida não é o pecado, é o não retorno. Volta para a casa do Pai, recebe o abraço do Pai, recebe o perdão de Jesus e recomeça, simples assim. Recomece. A nossa comunidade do Campolim, não pretende ser marcada pela história de pessoas perfeitas, por uma única razão: essas pessoas não existem. Tem gente até que acha que elas existem, mas não conta nada, não existe não. Essa comunidade quer ser marcada pela comunidade de gente que, quando se afasta, retorna. Seja bem-vindo se você está voltando. Seja bem-vindo ao coração do Pai e seja bem-vindo à comunidade do Pai. Por último, você tem se posicionado na esteira de transformação de Deus? Creia, Ele há de usá-lo para expandir o seu reino, assim como usou a vida de Jeremias, com a simplicidade dele. Ele vai usar a integridade que Ele vai forjar na gente para mostrar a nossa diferença, que na verdade é a diferença que Deus produziu em nós, e isso vai fazer com que as pessoas
comecem a enxergar Deus através da sua vida, através do seu jeito de falar transformado, através das suas posturas renovadas. Deus não vai apenas te fazer alguém íntegro, Deus vai fazer de você alguém útil. Quando a cerâmica começou a existir, ela tinha uma única utilidade: carregar água, carregar objetos. Mas no tempo de Jesus, a utilidade era dupla, o valor era duplo. Tudo que um oleiro produzia era sinônimo de beleza, de encantamento e de utilidade. As duas coisas Deus deseja fazer na nossa vida: fazer de nós gente mais bonita, segundo a vontade de Jesus, e gente mais útil para a expansão do reino dele. Ele vai fazer isso comigo, Ele ainda vai fazer isso comigo, eu acredito. Ele ainda vai fazer isso com você, Ele vai fazer isso com você, eu acredito nisso. Vamos orar, gente? Senhor, nas Tuas mãos é que estamos, como barro nas mãos do oleiro, prontos e disponíveis, maleáveis, para sermos moldados conforme o Teu querer. Tira o que precisa ser tirado, elimina o que precisa ser eliminado, e nos refaz de tal forma que sejamos vasos de honra perante o Senhor. Nós oramos assim, certos de que o Senhor usará essa comunidade como uma comunidade de gente que sempre volta e que se permite se transformar, para que então a cidade, o estado e outros estados do país e outros países provem do mesmo também. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus é que nós oramos.